vocês sejam fortalecidos, nós sejamos ainda mais fortalecidos para vencer e não nos deixar de ser abatidos, pelas dificuldades, pelas tribulações que certamente virão sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Essa é uma certeza que nós temos. Teremos dificuldades e lutas, mas não deixe, não permita que essas coisas abalem o seu coração e te deixem atribulados e te deixe de ser derrotado. Creia no Senhor Jesus. A canção que nós cantamos agora há pouco, que nós vamos cantar e adorar o Senhor, ele diz que quando a luta vier, a tempestade vier, nós temos que nos agarrar ao Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. Então, o que nós possamos fazer neste tempo, nesse momento, um tempo de crescimento, um tempo de saber que Deus é de fato o nosso refúgio, de fato a nossa fortaleza. Ele é o Rei da nossa vida. Se você puder colocar de pé, para nós adorarmos ao Senhor. Eu não sei nem se eu posso fazer isso aqui, mas se você se sentir à vontade, quiser baixar sua cascarinha e adorar o Senhor, cantar o Senhor, fique à vontade. Se você quiser baixar, erguer a sua voz, abrir a sua boca e adorar o Senhor com todo o seu coração. Senhor, Tu és, meu Deus, Tu és aquele que eu amo, Tu és a minha paixão, Senhor, Tu és o meu tudo, ó Deus, Tu és a minha fortaleza, Senhor, Tu és. Diga ao Senhor nessa noite no seu coração, com toda a fé, com toda a certeza de que Ele é o Senhor da minha vida.
Se você quiser vir trazer durante o culto também, se você sentir vontade de trazer agora, durante essa canção, você fique à vontade, fazer a sua oferta. Se eu disse, no final do culto, você pode trazer e colocar aqui à frente, né, com ofertas para o Senhor.
Graça e paz, amados. Graça e paz, queridos. Glorificado seja o nome do Senhor que te trouxe aqui nessa noite. Nós temos quase sempre no culto, no segundo culto, né? Um número menor, não sei se o tempo de frio está ajudando um pouquinho, né? Salvar ficar mais tranquilo, sabe que o culto vai ser transmitido. Essa monotonia vai acabar, em nome de Jesus. Você que está aí no conforto do seu lar, né? Deus te abençoe. E você vai sim ouvir a palavra do Senhor, mas não há nada comparado com o calor humano, né? A gente está aqui juntos, embora com um certo distanciamento, mas juntos, reunidos. E Jesus falou assim, que Ele se faz presente nesse lugar, né? Onde nós estivermos reunidos em torno do nome dEle, e Ele se faz presente. Se faz presente na sua casa, né? Também, obviamente, mas aqui de modo especial, em nome de Jesus. Então, abra sua Bíblia no texto que nós vamos refletir hoje, meditar. O que Deus tem para falar no nosso coração, o livro de Oséias, capítulo 4, a partir de, enquanto você procura aí, Oséias capítulo 4, nós vamos ler o verso 6, a partir de domingo que vem, nós teremos 2 cultos, eu estarei pregando em um deles, um outro irmão estará pregando em um outro culto. A gente vai intercalar assim. E no ano que vem, no segundo culto, o nosso Augusto vai estar trazendo a palavra do Senhor para o seu livro. E assim sucessivamente. Quinta-feira, lembrar você, nós estamos tentando iniciar o estudo da primeira carta de João, já temos umas quintas, né? Mas por causa, na quinta-feira passada não demos sequência porque ministramos a ceia do Senhor. Mas a partir de quinta nós iniciaremos o estudo da primeira carta de João. Com certeza vai ser bênção na nossa vida. E a gente vai dar sequência, segunda carta, terceira, depois nós vamos ver as cartas gerais aí, 1 Pedro, 2 Pedro, Tiago, Timóteo, né? Em nome de Jesus. Oséias capítulo 4, verso 6, a palavra de Deus diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Toda vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Eu quero focar aqui, nessa primeira parte. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E a respeito disso, iniciar falando hoje, a gente vai dar sequência nessa mensagem. Hoje nós vamos ver somente o primeiro tópico, sobre os males causados pela ignorância na vida da igreja, na vida do crente, de modo geral. Porque na vida daquele que não tem Jesus Cristo, no seu coração, a gente obviamente já sabe. Mas muitos que não entendem o quanto, na verdade, muitos males, podem estar sobre a nossa vida por causa dessa falta do conhecimento de Deus. Então eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, pedir ao Senhor que fale o seu coração. Você que está em casa nesse momento, feche os seus olhos, separe um momento, peça ao Senhor que fale o seu coração, Nosso Deus não é um Deus limitado pelas tecnologias, pelo tempo, por absolutamente nada, Na verdade,
Nós somos limitados por esse tempo. E Ele pode te alcançar com a palavra dEle onde você estiver. Pai, nós louvamos o Teu nome, adoramos, ó Deus, o Teu santo nome, Senhor, o Teu glorioso nome. Ó Pai, e nós dizemos, ó Deus, com toda a força da nossa voz, que só o Senhor é Deus, o Senhor é o único Deus, Criador dos céus e da terra, Pai. Enquanto há tantos deuses por aí, tantos deuses têm, ó Pai querido, roubado o Teu lugar, né? Ídolos, são ídolos mortos, como o salmista diz, são ídolos que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm pés, mas não andam, mãos, mas não apalpam. O Senhor não, o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra, que sustenta todas as coisas, Pai. Por isso que nós estamos aqui reunidos em torno do Teu nome, Senhor Jesus, da Tua palavra. Ó Pai Santo, nós queremos receber do Senhor. Nós queremos, ó Deus, receber vida do Senhor. Deus, ilumina essa Tua palavra no nosso coração, Pai querido, mais uma vez. Ó Deus, fala conosco, ó Pai Santo, de uma maneira que nós possamos sair daqui, ó Deus, transformados, mudados por ela, Senhor. Que a obra que o Senhor iniciou em nós, ó Deus, ela continue e ela avance um pouco mais neste momento, ó Deus, através dessa Tua palavra que será compartilhada, o que está sendo compartilhada, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, os males causados pela ignorância na vida dos crentes. Apesar de tratar, né, do tema ser um tema que vai focar no negativo, né, a ideia aqui é que, olhando para o negativo, a gente possa focar naquilo que Deus quer que seja positivo e aplicado na nossa vida. Amém? Essa é a ideia. E quando nós falamos de ignorância aqui também, por causa do nosso português, né, a gente precisa observar que não se trata daquela ignorância que muitas das vezes você agride o outro, ou você vê alguém agredindo o outro, chamando o outro de ignorante. Ignorância aqui no sentido de desconhecimento, sabe? Daquilo que é o objeto da nossa reflexão essa noite, que é o conhecimento de Deus. Porque o autor começou o texto dizendo: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Outras versões vão dizer: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Ou o meu povo perece por falta de conhecimento. É fato que Deus está falando aqui através de Oséias ao povo dele, à igreja dele, em todos os tempos, em todas as eras. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que a ignorância é extremamente destruidora. A falta de conhecimento, ela é destruidora, né? Se nós focarmos no conhecimento secular, né, todos nós temos grande conhecimento em alguma área da vida. E se você é um profissional em determinada área e te falta conhecimento nessa área, com toda certeza você vai ter problemas por causa dessa falta de conhecimento. Mas o conhecimento no qual nós focamos aqui é o conhecimento de Deus. E a destruição que Deus está falando aqui através de Oséias, né, é uma destruição, sabe, que traz prejuízos muito maiores do que os prejuízos que nós tomamos quando nos falta conhecimento na nossa área de atuação, no trabalho e na vida. Quando nós olhamos para Jesus em João 8,32, e ele afirma, né, e conhecereis a verdade vos libertará, nós podemos afirmar também que o conhecimento, ou melhor dizendo, a ignorância
ou a falta de conhecimento de Deus, ela escraviza. Ela escraviza. Se o conhecimento de Deus, ele liberta, então a falta de conhecimento escraviza. É isso que Jesus diz em João 8:32. E nós precisamos estar atentos aqui, porque a verdade aqui não se trata pura e simplesmente de conhecimento do ponto de vista intelectual. A verdade da qual nós falaremos aqui é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a verdade, eu sou a verdade, né? E nós vamos iniciar abordando a partir daqui 3 áreas específicas onde os males causados pela falta de conhecimento de Deus, pela ignorância em relação à pessoa de Deus, ele se manifesta. Primeira área, né, tem uma relação direta com a busca desse conhecimento de Deus, da pessoa de Deus. Quem é Deus? Nós vivemos num tempo onde muitos deuses existem. O Deus de alguém necessariamente não quer dizer que seja o meu, até mesmo dentro da igreja. Pode ser que o seu Deus seja um Deus que você construiu para si, não seja um Deus que você busca conhecimento dele através da sua palavra. O Deus que nós estamos falando aqui é o Deus da Bíblia, sabe? É um Deus que vai contra o conhecimento do nosso tempo, que é extremamente relativo, não é verdade? Não, o nosso Deus é o Deus dos absolutos, né? O que ele diz que é. O que ele diz que não é. Ele criou todas as coisas e ele sustenta todas as coisas com o poder da sua mão. Além do texto que nós lemos, nós encontramos em 1 Coríntios 8, versos 6 e verso 7, Paulo, escrevendo aos nossos irmãos coríntios, essa igreja era uma igreja que tinha dificuldades parecidas com as nossas, provavelmente, e eu creio com a maioria das igrejas de todas as épocas, mas ela tinha assim uma característica especial, que era um crescimento meio que lento demais, a ponto de determinado tempo Paulo dizer para eles que estava decepcionado com eles, porque ele esperava trazer um alimento mais forte, um alimento com mais conteúdo, com mais substância para eles, né? Vamos dizer assim. E ele estava sendo obrigado a trazer leite, né? Alimento próprio dos bebês, das crianças em Cristo, porque ele percebia através do retorno que traziam para ele, porque ele está escrevendo uma carta aqui, ele está distante dessa igreja, né, que o conhecimento deles era ainda muito pequeno a respeito de Deus, deixava muito a desejar a respeito de Deus. Então, ele escrevendo em 1 Coríntios capítulo 8, versos 6 e 7, ele diz assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Importante nós nos atermos aqui. Para nós, porém, há um único Deus e Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho, de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Por isso que eu disse que essa deve ser a nossa realidade. Nós poderíamos ter mais conhecimento de Deus se nós buscássemos a Deus como convém, como Ele espera que a gente busque. Ele diz através do profeta
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Precisamos buscar o Senhor com toda a nossa força, nosso entendimento. E o que Paulo está dizendo aqui é que nem todos conhecem a Deus. Contudo, nem todos têm esse conhecimento, que Deus é o único, de que vem, todas as coisas vêm dele, ele sustenta todas as coisas, o Pai, e Jesus Cristo, por meio dele todas as coisas foram feitas e nós vivemos para ele. Esse conhecimento é o conhecimento que liberta, é o conhecimento que Jesus falou em João 8,32. Paulo está se dirigindo à igreja, ele não está se dirigindo a pessoas que não são cristãs, a pessoas que não entregaram ainda integralmente suas vidas a Jesus. Por isso, nessa mesma carta, no capítulo 15, o verso 34, ele diz: como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Eu confesso para os irmãos que quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou profundamente no meu coração. Porque eu penso que nós nunca o buscaremos como devíamos, ou como Deus espera que nós o busquemos. A gente vai sempre deixar a desejar. O detalhe é que nós não podemos descansar nisso, descansar nessa premissa aí, não, já que a gente não vai nunca alcançar, sabe, esse propósito de buscar a Deus como Ele espera de nós, né? Vamos fazer o que dá. Paulo está dizendo que para nossa vergonha, é a palavra de Deus para o nosso coração. É Deus que está dizendo através de Paulo: há alguns entre vós que não têm esse conhecimento de Deus. E isso é motivo para nós nos envergonharmos. É motivo. Esse, provavelmente, muitas vezes é um momento em que a gente pensa no outro, a gente pensa que alguém devia estar aqui para ouvir, ou que quem está em casa, quem sabe, vou enviar esse link para o fulano, né? Ele ouvir essa palavra, que essa palavra é para ele. Pode ser que ela seja para ele, realmente, e você deve fazer isso mesmo. Mas eu quero dizer para você que está aqui hoje, para você que está ouvindo agora, nesse momento ao vivo em casa, essa palavra é para nós, é para nossa igreja, é para mim, é para você. Nós precisamos buscar mais de Deus, em conhecer a Deus. O Espírito Santo nos convida nesse momento a lançar um olhar para nós mesmos, a fazer uma reflexão, sabe? Quanto nós temos investido de tempo para buscar o Senhor? Eu não sei quanto tempo você investe, mas uma coisa eu tenho certeza: você investe muito mais no seu trabalho do que em buscar ao Senhor, porque isso é normal, é padrão, na verdade. Nós precisamos trabalhar. Mas nós poderíamos, com certeza, aplicar muito mais tempo e tempo de qualidade em procurar conhecer o nosso Deus. Porque o temor do Senhor está aí, né? Porque há no mundo, aliás, nas regiões celestiais, queridos, uma guerra espiritual.
E essa guerra, essa batalha, ela é uma batalha que é travada pela sua mente, pela minha mente. Isso tem relação com o nosso conhecimento. Há um levante nas trevas, sabe, no reino das trevas, que não para, é o tempo todo, contra o conhecimento de Deus, para fazer de tudo para que você, sabe, não cresça no conhecimento do Senhor. E se você não tem o conhecimento, sabe, que liberta, para que você não tenha esse conhecimento, não alcance esse conhecimento para se libertar. O diabo sabe que os dias dele estão contados, sabe? O dia dele está contado. Ele sabe o destino dele não pode ser mudado. E ele quer companhia, sabe? Ele trava uma luta contra aqueles que são alvo, sabe, do amor de Deus, porque quer levar você lá para onde ele vai. Não quer ficar sozinho lá não. Por isso nós precisamos buscar conhecimento do Senhor, queridos. Por isso nós, ao buscarmos conhecimento do Senhor, precisamos nos apropriar das armas que Deus coloca. Olha o que Paulo fala para nós na segunda carta, sabe, a esses mesmos irmãos, a essa mesma igreja, Coríntios, 2 Coríntios 10, 4, 5. Vai deixar muito claro para você a respeito dessa guerra e de onde ela se dá, né? Ela não tem relação, sabe, com o diabo está querendo tirar seu emprego. Ela não tem relação com o diabo está querendo, sabe, acabar com a sua saúde física, colocar em você uma doença. Pode até ser que seja. Mas esse não é o objetivo principal do reino das trevas. Não tem relação, sabe, com... Nós cantamos aqui bênçãos e a gente, sabe, já foi condicionado no nosso tempo a pensar em bênçãos, em só as coisas relativas a esse tempo aqui. Pense que tudo que tem a ver com esse tempo aqui, querido, vai terminar no túmulo. O diabo quer tirar de você aquilo que está além túmulo. Além túmulo. Ele quer tirar de você a salvação eterna. Ele quer transformar você, sabe, ou quer transformar essa igreja, ou nós como igreja, sabe, um exército, sabe, de incompetentes, sabe, de pessoas que não lutam como deviam lutar, falta de conhecimento de Deus, por não se apropriar das armas que nós temos, por falta de conhecimento dessa batalha na qual nós estamos envolvidos. Por quê? Se a sua salvação, querido, estiver garantida, né, mas ele conseguir te inutilizar, a salvação daqueles que estão próximos a você será, com certeza, comprometida. Paulo diz assim, em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo Jesus. Prestou atenção que Paulo está falando de guerra e que a guerra que Paulo está falando tem relação com a nossa mente, sabe, com você obter ou não obter o conhecimento de Deus. Porque nós estamos rodeados de falso evangelho, sabe, de pessoas que vivem, que pregam, mas não vivem aquilo que pregam. E por causa disso nós somos muitas vezes confundidos. Isso tem relação com esse conhecimento que a gente está absorvendo, que não é somente através da pregação da palavra, mas é também da pregação da palavra através do testemunho da vida do outro que está próximo de nós. Por isso, ele diz para nós, porque a nossa luta ela não é contra a carne e sangue, ele vai dizer no capítulo 6 de Efésios,
Então ele diz aqui aos Coríntios, porque a nossa luta não é contra pessoas, as armas com as quais nós lutamos ou devemos lutar essa guerra, elas não são humanas, elas são armas espirituais. E todo mundo espiritual está envolvido, todos os demônios, todas as hostes, satânicas estão envolvidas em roubar de você e roubar do seu coração a palavra que Deus tem para você. E Ele vai usar para isso de todo e qualquer artifício. Eu falei no culto passado a respeito da parábola que Jesus contou do semeador que lança a semente. Essa semente é a palavra de Deus. E uma dessas sementes, ela cai na beira do caminho. E logo os passarinhos vêm e a comem, né? Então, o significado disso aí é que Satanás vem e rouba essa palavra antes que você possa assimilar, antes que você possa se alimentar dela e ela possa produzir vida em você. Isso acontece facilmente no nosso meio, né? Se nós não descuidarmos, nós mesmos seremos usados para que a distração ela tome conta, de todos e você perca aquilo que Deus tem para o seu coração. Isso aqui, isso lá onde você estiver lendo, naquele momento a sós com Deus, recebendo de Deus o que Deus tem para o seu coração. Deus quer ter intimidade conosco, queridos. Deus quer ter intimidade conosco. E para que a gente conheça o Senhor, é necessário que haja intimidade. Quando nós, aqueles que já se casaram, namoravam, aqueles que ainda namoram, tudo que a gente mais quer é estar próximo um do outro, né? É intimidade, e quanto mais intimidade, mais conhecimento a gente tem um do outro. Quando a gente volta lá em Gênesis, Deus cria Adão, e na virada do dia, no entardecer, Deus sempre procura Adão, Deus sempre vem conversar com Adão, porque Deus já falava naquela atitude ali, nessas escrituras para nós, que Ele deseja intimidade conosco, né? Agora, essa intimidade ela precisa ser cultivada. E nós vivemos um tempo difícil, um tempo onde a correria toma conta. Se a gente não acordar para essa realidade, que nós estamos envolvidos em uma guerra espiritual, onde a nossa atenção, onde o tempo que Deus nos deu, a forma como a gente gasta esse tempo, a forma como a gente usa esse tempo, está em jogo, onde há tantas distrações, se a gente descuidar um pouquinho só. A gente se levanta, vai para o trabalho, volta, deita, extremamente cansado, e a gente não separou nem 5% do tempo que Deus nos deu, desse dia que Deus nos deu, para a gente poder dedicar a cultivar o nosso relacionamento com o Senhor. Se nós não buscarmos o Senhor com todas as nossas forças, a ignorância em relação a Ele, a falta de conhecimento a respeito dEle, será uma realidade na nossa vida.
E eu quero dizer uma coisa para você que talvez te surpreenda. Isso tem a ver com estudar a palavra de Deus, isso tem a ver com oração, mas isso não tem a ver só com conhecimento. Sabe? O conhecimento pelo conhecimento não muda nada na vida de uma pessoa. Eu conheço muitos ateus que conhecem a Bíblia mais do que eu, mais do que grandes teólogos que a gente conhece. Citam-a de cor, mas essa palavra não muda a vida deles em absolutamente nada. Esse conhecimento não é suficiente para poder eles serem alcançados, serem libertos, como Jesus falou. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. É necessário buscar o Senhor, sabe? Não para conhecer, sabe? As Escrituras, os textos de cor. É importante a gente buscar a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, para nós conhecermos o Deus a quem nós servimos. Ele se alegra com isso. E nós crescemos com isso. Porque Ele quer ter intimidade comigo, intimidade com você. Mas isso também tem relação com as pessoas que não conhecem ainda Jesus, que ainda não tiveram, sabe, um encontro real com Jesus, que é a verdade, e ainda não foi liberto. Porque não existe, eu quero dizer para você uma coisa, não existe meio liberto, mais ou menos liberto. Ou você está liberto, ou você está preso, escravo de algo. E quando se trata a respeito do Evangelho, ou você está, sabe, do lado da luz, você está liberto das trevas, ou não. Você está cativo, preso nas garras das trevas. Nessa luta que acontece no mundo espiritual, você está preso. Tem coisas que não permitem que você viva, sabe, que você vá para a luz e viva a vida que Deus tem para você. Por isso, Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 19, a palavra de Deus diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Esse texto aqui ele está falando a respeito daqueles que não conhecem a Deus como deveriam, daqueles que não conhecem a Deus, sabe, suficiente para terem sido libertos por Ele, aqueles que não conhecem a verdade, às vezes até pensam que conhecem, mas se não estão libertos, não conhecem. Então, Paulo se refere a eles dizendo, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Olha, o que Deus está falando aqui através de Paulo escrevendo aos Romanos aqui, o que Deus está falando é que ainda que você não ouvisse uma palavra como essa, ou como tantas outras, talvez você tenha ouvido e ainda não entregou-se completamente nas mãos do Senhor Jesus, as coisas que foram criadas, sabe? Deus se manifesta na natureza, como o salmista escrevendo no Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento, as obras das suas mãos. Está escrito nas estrelas, irmãos. Nós podemos dizer isso que o salmista está dizendo.
Está escrito, sabe, na natureza. Há um tempo atrás, veiculava um videozinho, vídeos daqueles que a gente não deve perder, sabe? A gente devia estar sempre compartilhando, falando sobre a marca de Deus na sua criação, falando de genética, sabe, de ciência, de descoberta científica. Deus tem uma assinatura em todas as coisas, e Ele faz isso para Ele se revelar a todas as pessoas e para, principalmente, algumas coisas que Paulo vai falar aqui, ele vai dizer aqui, que ele diz assim: e Deus se revela, o seu eterno poder, a natureza divina tem sido claramente vistos, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são, por isso, indesculpáveis. Tem um hino do cantor cristão que nós utilizamos muito pouco no nosso tempo. No meu tempo de adolescente, de jovem, a gente praticamente só cantava hinos do cantor cristão, né? E o refrão dele vai dizer assim, que não vai adiantar absolutamente nada o dia que você chegar diante de Cristo e você dizer assim: não me falaram de Cristo. Um dos motivos pelo qual não vai adiantar absolutamente nada é porque Deus se revela através da sua criação. Deus se revela, sabe, através de todas as coisas criadas, e você é indesculpável. Isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Você é indesculpável. Não vai ter desculpa diante de Deus. Mas, Senhor, eu ia na igreja todo domingo, Senhor, eu... Aquele texto que nós conhecemos, Jesus falando: eu fiz cura em teu nome, nós expulsamos o demônio em teu nome. Olha, você tem uma noção. Será que essas pessoas não tinham conhecimento de Deus? A palavra diz, Jesus diz que não, porque Ele vira para essas pessoas e fala assim: olha, eu não conheço vocês. Por isso nós precisamos estar atentos, queridos, atentos, porque senão nós vamos cair no pecado, ou se já não estamos caindo no pecado, que Paulo menciona no verso 28 desse mesmo capítulo, dizendo: visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas que não deviam. Quando nós não buscamos conhecer a Deus como devemos, amados, nós desprezamos o conhecimento de Deus, né? Algumas vezes nós compartilhamos vídeos de pessoas recebendo a Bíblia. Eu me lembro que uma vez eu compartilhei um vídeo aqui, o pessoal abraçando a Bíblia, sabe, no idioma deles, porque existem hoje, sabe, na terra, muitas tribos, muitos povos, vamos dizer assim, que não têm as escrituras traduzidas no seu próprio idioma. Queridos, nós temos o privilégio de nós termos inúmeras traduções. E quando nós não buscamos conhecimento de Deus através desse cultivo de intimidade com o Senhor, de separar um tempo para a gente estar com Deus a sós, só você e Deus, a sua palavra, em oração, pedir ao Senhor: fala comigo, Senhor, fala comigo, porque se a gente não lê a Bíblia, gente, com essa disposição, Deus não fala conosco. A gente vai adquirir conhecimento puro e simples, como aqueles que eu mencionei, que são inclusive ateus. A gente precisa buscar intimidade, ter intimidade com o Senhor. Se nós não fazemos isso, nós desprezamos, como está escrito aqui no verso 28, o conhecimento de Deus. E se nós desprezamos o conhecimento de Deus, Deus nos entrega. A palavra de Deus é assim, que Deus
entrega, há uma disposição mental. Toda guerra que há, sabe, no mundo espiritual é contra a nossa mente, é contra o conhecimento que pode nos libertar das trevas, sabe, nos transportar das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E conhecermos e compreendermos quem é Jesus. E nós não somente nos aproximarmos, sabe, da igreja dele, nós não somente nos aproximarmos, sabe, dele, por causa daquilo que a gente pode obter dele, mas por causa dele, do amor dele. Quando nós cultivamos essa intimidade com o Senhor, quando nós cultivamos essa intimidade com o Senhor, Ele se manifesta a nós. E à medida que Ele vai se manifestando a nós, essa talvez seja o maior dos males, vamos dizer assim, quando nós não procuramos conhecer a Deus como nós deveríamos. Nós não desfrutamos dessa manifestação de Deus na nossa vida. E naturalmente através da nossa vida, na vida daqueles que são nossos. Que essa não seja a sua realidade. Tão profunda quanto Paulo falando aos Coríntios, né? Para vergonha de vocês eu falo isso. Mas é tempo de mudança, querido. É tempo que você pode procurar, sabe, fazer diferente. Eu não acredito que você esteja aqui à toa. Você crê nisso? Não. Você está ouvindo essa palavra toda? Não. É porque Deus está te chamando. Ele está te chamando, Ele quer mais intimidade com você. E se você está aqui essa noite e você ainda não entregou de fato a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, Ele está dizendo para você que Ele te quer como filho. Mas para isso você precisa tomar uma decisão. Para isso você precisa decidir amá-lo acima de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa. Nada pode estar no lugar de Deus na nossa vida. Baixe a sua cabeça em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós estamos diante, ó Deus, da Tua palavra. E nós queremos, Senhor, clamar ao Senhor que aplique essa Tua palavra, ó Deus, na nossa vida. Na vida de cada um que está presente aqui, ó Pai. Deus, assim como o Senhor falou comigo, Deus, fale com cada um aqui, Senhor Jesus. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sonda a nossa vida. O Senhor sabe, ó Deus, quais são as áreas nas quais nós estamos precisando, ó Deus, de sermos transformados pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que cultivar esse conhecimento do Senhor não está somente em nós, ó Deus, nós não podemos fazer isso sem o Senhor. Nós dependemos inteiramente, ó Deus, do Teu agir, da manifestação do Teu Santo Espírito, ó Deus. Por isso nós te pedimos, opera em nós, Senhor. Opera na Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. O querer, essa vontade, sabe, de estar a sós com o Senhor, de estar com o Senhor em grupo, não somente a sós, e podermos cultivar, ó Pai Santo, isso que o Senhor tanto quer conosco, ó Deus. Quer que nós o conheçamos, para que nós sejamos libertos todos os dias, ó Deus, daquilo que Satanás tem tentado, tem posto no nosso caminho e tem nos escravizado, Senhor. Deus, liberta, Senhor, a Tua igreja em nome de Jesus. Liberta cada um dos Teus filhos aqui, ó Deus.
de qualquer tipo ou espécie de escravidão que talvez nessa batalha, Senhor, Satanás tenha conseguido território, Senhor. Em nome de Jesus, dê ordem aos teus anjos, ó Pai, que lutem por nós e conosco, Pai, para que a gente seja mais que vencedor, como a tua palavra nos diz. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Que esse restante de noite você possa meditar em tudo que o Senhor falou no seu coração essa noite. Não no que eu falei, mas no que Deus falou no seu coração. Amém? Vão em paz em nome de Jesus. Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. O deserto então será manancial,
manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mais que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Aleluia, seja obediente ao Senhor e comeremos o melhor e participaremos do melhor que Deus tem para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus.